Deus, expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão. Como é bom podermos ver o cuidado de Deus para conosco. Quero dizer a você que nos visita essa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer tê-lo e tê-la aqui com a gente, conosco, nesse culto tão belo, tão especial que a Deus prestamos. Queridos irmãos, estamos em plena viagem, estamos aí viajando para o primeiro século da era cristã, esse momento extraordinário em que a Igreja de Deus é estabelecida, em que a Igreja de Deus começa a expandir em Jerusalém, esse momento em que a Igreja de Deus ela já vive algo lindo, que 3.000 pessoas se convertem a Jesus, 3.000 judeus estes que negaram Jesus, que rejeitaram Jesus, com a descida do Espírito Santo de Deus, o derramamento do Espírito Santo, a pregação que Pedro trouxe, mais de 3.000 judeus reconheceram que Jesus é o Messias. Nós vimos isso na semana passada. Isso é extraordinário, porque quando eles estão diante dessa realidade, como é que pode? Como que nós negamos o Messias, aquele que aguardamos por séculos? Ele veio, esteve entre nós e nós o rejeitamos. Isso não é admissível. Então eles perguntaram não somente a Pedro, mas a todos os apóstolos ali, o que nós faremos? E Pedro falou: arrependam-se e sejam batizados, arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. E nessa noite continuamos essa caminhada. Eu quero convidar então a abrir a sua Bíblia, aí no Evangelho não, o Evangelho do Espírito Santo, né? Podemos dizer assim, mas o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Essa é a nossa sexta mensagem dessa série de pregações. Os irmãos podem acessar o canal da igreja no YouTube, ou no próprio site da igreja, no culto online, que vocês poderão ouvir novamente as pregações nessa série. Então vamos olhar aí, meus amados, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, é o texto dessa noite. Vamos primeiro orar a Deus, depois que orarmos faremos a leitura e haveremos de explanar o texto. Então quero convidar a fechar seus olhos, por favor, eleve seus pensamentos a Deus e vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, com muita gratidão. Gratidão, ó Deus, porque Tu já manifestaste, Tu já provaste o Teu amor em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque nenhum de nós temos merecimento, nenhum de nós, ó Pai amado, fizemos algo por merecer a Tua salvação, mas a recebemos de graça. Então, somente por meio da fé em Cristo Jesus, uma fé esta evidenciada em frutos dignos de arrependimento. Ó Pai, uma fé esta comprovada na maneira de viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus, obediência à Tua palavra. E, ó Deus amado, é isto que oramos ao Senhor, que a palavra do Senhor entre de maneira profunda em nossos corações e nossa mente, de modo que aqueles que já creem no Senhor Jesus, já tomaram uma decisão de fé, tenham a sua fé fortalecida, e aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda estão por conhecer, possam nessa noite, ó Deus, perceber a beleza da sua igreja, a beleza do Teu Evangelho, a beleza, Pai amado, que é realmente ser um discípulo, uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fale em nossos corações. Assim oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, acompanhe a sua Bíblia. Diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo com todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando como favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nos tempos de hoje há uma confusão sobre quais são as características de uma igreja, o que realmente mostra a verdade, o modo de ser da igreja de Jesus. Infelizmente tem se perdido essa compreensão do que realmente é a igreja de Deus, o que realmente é esse povo
povo que foi salvo por Jesus, esse povo foi comprado por Deus. E muitas pessoas lidam com a igreja numa cultura, numa ideia de um clube social. Momento de encontro, momento de entretenimento, momento de lazer, de estar com amigos. Aqueles que lidam com a igreja como um momento meramente de extravasar sentimentos, extravasar aquilo que está no seu interior. Ou aqueles que lidam com a igreja como um lugar de formalidade, um lugar de introspecção, um lugar, muitas das vezes, frio, indiferente, mas um lugar de alguma maneira tentar perceber, tentar expressar a sua fé, a sua religiosidade. Queridos, nenhuma dessas colocações estão corretas quanto àquilo que a igreja de Deus, quanto àquilo que a igreja de Deus deve buscar. A igreja de Deus, a comunidade daqueles que creem no Senhor Jesus, é uma comunidade extraordinária. O povo de Deus é um povo que causa um grande impacto. O povo de Deus é um povo que faz diferença no meio que está. Não dá para pensar na igreja como um gueto, como um grupo de pessoas alienadas, como um grupo de pessoas indiferentes umas às outras e aqueles que os rodeiam, a comunidade a qual está inserido. O Hernandes Dias Lopes, ele tem um comentário no livro de Atos, ele vai dizer que aqui nesse texto que lemos, nós temos o que é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Quais são as evidências dessa igreja que é cheia do poder do Espírito Santo? E realmente o que ele ali apresenta no texto, está muito claro no texto, percebemos isso. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos, e naturalmente vocês ao longo da mensagem perceberão o que é uma pessoa que crê em Jesus, como é a maneira da vida, como é a maneira de caminhar, como é a vida daqueles que creem em Jesus, esse texto. Então, o que nós devemos buscar como igreja? É isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Uma vez que a igreja não é um clube social, uma vez que a igreja não é um lugar de entretenimento, uma vez que a igreja não é um lugar de frieza espiritual, uma vez que a igreja não é um lugar de mera especulação religiosa, não é nada disso. O que nós, como pessoas que nos reunimos aqui nessa noite, nos reunimos em outros momentos, devemos perseverar, devemos continuamente buscar, sem jamais abrir mão? É isso que eu quero pensar com vocês, o que a igreja ela deve perseverar. Agora, olha por favor, aí, tem uma palavra-chave para compreender esse texto. A palavra-chave está no versículo 42. Olha no versículo 42 o que diz. E eles, o quê? Perseveravam. Agora, olha no versículo 46. E perseverando. Para que compreendamos esse texto de uma maneira adequada, aquilo que a igreja de Jesus jamais deve abrir mão e buscar, a palavra é exatamente essa, perseverar. A igreja, ela precisa ser uma comunidade, uma congregação de pessoas que têm a sua fé em Cristo Jesus e eles perseveram. E o que é perseverar? Perseverar é permanecer, é ficar em um lugar com esperança, obtendo uma conquista. O dicionário informal traz essa compreensão, traz essa conceituação de perseverar. Então, perseverar está muito claro para nós que é permanecer. Eu não arredo meu pé disto. Eu permaneço nesta posição e não vou recuar. Eu permaneço nesta posição até que a conquista se concretize. E quando olhamos para o versículo 42, ambas palavras no original é a mesma palavra em grego. Mas só que tem sentidos diferentes nos versículos aí. No versículo 42, a palavra perseverar significa agarrar-se. Preste atenção nisso. Agarrar-se. Significa continuar. Significa permanecer. Então, quando você olha para o versículo 42, olha na sua Bíblia aí. O que eles agarravam? Vamos lá, me respondam. O que é que eles agarravam? O ensino dos apóstolos e na comunhão. Qual que é a ideia aqui então? Eles agarram isso de uma maneira que eles não largam mão. Podemos imaginar a figura de uma criança que recebe um doce, né? Você dá um pirulito na mão de uma criança pequenina, tenta tirar para você ver. O que ela vai fazer? Ela vai esbravejar se você tentar arrancar da mão dela o pirulito, né? Deu uma bala. Por quê? Porque ela tem aquilo que é algo muito precioso para a vida dela. Ela tem prazer naquilo. Por exemplo, tem um adolescente, um brigadeiro. Tenta tirar da mão do adolescente brigadeiro. De repente, garra de tigre, né?
Não chega perto, porque não dá. Na verdade, eu quero que nós percebamos isso. É algo que é muito valioso para mim, a qual não abro mão de forma alguma. Não somente a ideia do agarrar, de continuar em, de permanecer, mas no versículo 46, o permanecer, o perseverar, ele vai ter outro sentido. Olha o versículo 46. Leiam aí vocês. E perseverando. Percebem que esse perseverar aqui tem uma conotação diferente? O perseverar aqui tem uma ideia de ocupação. Eu estou muito ocupado com isto. É um perseverar no sentido não somente que estou trago para dentro de mim, algo a qual eu não abro mão, algo a qual eu não negocio, são verdades, são princípios que eu não negocio, mas mais do que isso, mas essa verdade, esse princípio a qual está dentro de mim, ele resulta em ações, ele resulta em atitudes condizentes com aquilo que eu creio, com aquilo que eu estou assimilando, aquilo que eu estou aprendendo. Então, o 46 nos mostra que esse perseverar tem essa ideia de estar muito ocupado, ser dedicado, ocupar-se com. Um exemplo, todos aqui que trabalham são perseverantes no seu trabalho, não é isso? Você pode ter motivações, você não sai do seu trabalho porque você não quer ficar desempregado, porque no final do mês você tem o seu salário, porque você gosta do que faz. Então, mesmo havendo situações difíceis no seu local de trabalho, você não arreda o pé, porque você está ocupado com isso, você se dedica ao que faz e, de alguma maneira, você tem um resultado disso. O que é importante entendermos, meus irmãos, é que se você deseja compreender aquilo que você não pode abrir mão na tua vida, aquilo que você não pode deixar de perseverar, aquilo a qual você precisa se dedicar, é olhar para esse texto de Atos capítulo 2, 42 e até o versículo 47 e perceber que nós precisamos perseverar. Nós todos precisamos realmente permanecer. Precisamos nos ocupar com aquilo que nós cremos e confiamos. Nós não podemos ser como crentes masmorra, ou crentes que vivem subindo e descendo, oscilantes. Não é o chamado de Deus. A igreja de Jesus é chamada, é convocada a permanecer firme, a permanecer convicta, a permanecer determinada nos propósitos de Deus. Então, quando eu tomo uma decisão de fé de crer no Senhor Jesus, eu preciso entender isso. E isso se reflete na maneira de ser igreja. Agora a pergunta é a seguinte: por que a igreja de Atos, essa igreja que é considerada um modelo, padrão, essa igreja que tem impactado gerações ao longo de séculos, é uma igreja que até hoje ela é memorável. Ela torna-se para nós um paradigma, um referencial de vida de igreja. Por quê? Porque eles perseveraram. Porque eles não arredavam o pé. Porque eles não negociavam os princípios que estavam sendo aprendidos. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos. O que é nessa noite eu quero mostrar aos irmãos é que a igreja de Jesus, ela precisa perseverar na doutrina e na comunhão. E uma igreja que persevera na doutrina e na comunhão, ela será uma igreja que alegrar-se-á. Será uma igreja feliz, será uma igreja radiante. E ela vai testemunhar, e ela vai ver o agir de Deus em vidas sendo salvas. Então, qual o primeiro fator da perseverança? O primeiro fator é justamente na doutrina. Está muito claro isso. Olha para o versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava nos ensinos dos apóstolos. Estamos falando de quantas pessoas aqui? Podemos indagar isso. Olha para o versículo 41. Será que nós estamos falando de 12, dos 12 apóstolos? Estamos falando das 120 pessoas que estavam no cenáculo quando houve o derramamento do Espírito Santo? Quantas pessoas estamos falando? 3.000. São pelo menos 3.000 pessoas que converteram-se ao Senhor Jesus. Porque o versículo 42 e 41, eles são conjuntos. Quando nós olhamos por aqui, versículo 41, olha na sua Bíblia. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas, e eles perseveraram. É uma ideia de continuidade, não existe uma interrupção, não é depois de um mês, não é depois de um ano, não. Eles imediatamente, ao tomarem uma decisão pelo Senhor Jesus, ao crer no
trabalho que os apóstolos não tiveram. Pensa aí. Não somente os apóstolos, mas esses 120 pessoas. Imagina, hoje nós somos 143 membros. E nessa noite, digamos que aqui fosse um grande auditório, e 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. E nessa grande conversão, nós já se inicia o trabalho de discipulado. Certamente os apóstolos não deram conta de ser isso sozinhos. Os 12 apóstolos não conseguiram fazê-lo sozinhos. Embora fossem eles que ensinassem, mas aqueles que também conheceram Jesus estavam lá, ajudando, auxiliando. E exatamente por quê? Quando você toma a decisão por Jesus na tua vida, quando Jesus é o Senhor da tua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. E o texto nos diz, olha para o versículo 42 de novo, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Aí você pode talvez perguntar, mas qual que era esse ensino? Qual que era a doutrina dos apóstolos? O que eles estavam ali aprendendo? Consideremos que eram todos judeus, a sua grande maioria. Se não todos judeus, mas prosélitos também. Pessoas que não eram israelitas, que converteram-se ao judaísmo e tomaram a decisão de crer em Jesus posteriormente. Considere isso. O que eles estavam ali aprendendo? O que vocês acham? O que vocês acham que os apóstolos estavam ensinando para aquela grande multidão? Não há dúvida que o tema central do ensino, qual que é? Jesus. Eles tomaram uma decisão pelo Senhor Jesus e o assunto, o tema qual estavam aprendendo era exatamente esse. Jesus é o tema central da doutrina apostólica. Quando olhamos para a pregação de Pedro na semana passada, os irmãos se lembram, e se você não esteve semana passada, você pode olhar nos versículos anteriores, vamos perceber que Pedro, na sua primeira pregação, ele conclama todos os judeus a reconhecerem que Jesus é o Messias. E não somente isso, mas também Pedro vai afirmar categoricamente que Jesus ressuscitou. A morte não o segurou. E é importante notarmos então, meus queridos, quando pensamos em nós, como igreja de Deus, no tempo de hoje, qual que deve ser o ensino central da igreja? O que precisamos conhecer de uma maneira bíblica e correta? Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a mensagem central do Evangelho, que é o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus. E nessa dinâmica do ensino, certamente os apóstolos se ocuparam a contar as histórias. Imagina que bacana. Porque, uma coisa importante, eles tinham o Novo Testamento. Aqui no ano 33, por cerca desse ano, eles tinham as cartas. Eles tinham o livro de Apocalipse. Nada disso. O que eles tinham ali eram as testemunhas oculares de Cristo. E então os apóstolos ensinaram tudo quanto haviam aprendido de Jesus. Os apóstolos certamente contavam as histórias. Imagina você estar dentro daquela multidão ouvindo todas as histórias de Jesus, algo que era desconhecido, porque para nós hoje o Evangelho já está colocado, já conhecemos muitas dessas histórias, mas eles não conheciam. Imagina o quanto eles ficaram impressionados ao ouvirem dos apóstolos de Pedro, de Mateus, dos demais apóstolos, naquele momento que está no início da igreja. Mas imagine esse prazer em ouvir deles, olha, nós vimos Jesus multiplicar os pães. Imagine olhar para os olhos, olha, eu vi Jesus ressuscitar Lázaro. Imagine tudo isso acontecendo, e eles testemunhando, e aquela grande multidão como ouvintes e a pessoas que estavam aprendendo a palavra de Deus, lidando com tudo isso. Podemos aqui pensar em João 3,16, logo mais tardiamente, bem mais à frente, algumas décadas depois, o apóstolo João escreve o seu Evangelho, mas é muito possível considerarmos João falando, olha, certa noite um judeu muito piedoso procurou Jesus, o nome dele era Nicodemos. Pela primeira vez essa história sendo contada pelos discípulos. E ali estavam eles, e talvez os apóstolos andando com ele aqui nesse local, nessa casa. Jesus ressuscitou Talita. Imagina, irmãos, que coisa maravilhosa.
E aqueles discípulos ali caminhando com os apóstolos, aprendendo da palavra, como primeiros ouvintes do Evangelho, como primeira geração da igreja de Jesus. É algo realmente extraordinário. Também o que mais ensinavam, com certeza, acerca do cumprimento do Antigo Testamento. Como todo judeu dedicado, conhecia profundamente a Torá, conhecia os livros proféticos, os livros históricos, e tudo aquilo sendo ali relatado, comprovado. Imagina a descoberta, o prazer dessa comunidade. Então o que temos aqui, não podemos jamais nos esquecer, é que os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos que perseveravam no quê? O que eles não abriram mão? No ensino do quê? Da palavra de Deus. No ensino dos apóstolos. No ensino dos apóstolos, Jesus é o Messias. Jesus ressuscitou. Jesus é o Salvador. Nós não podemos, irmãos, jamais, como igreja de Deus, negociar, negligenciar, fazer pouco caso da palavra de Deus. Nós não podemos tratar a Bíblia como um livro qualquer, como um livro, como fruto meramente da mera ação humana, da vontade humana. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. A Bíblia, ela trata de qualquer assunto que diz respeito à nossa vida, que diz respeito às nossas decisões. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. A Bíblia, ela realmente nos traz o conhecimento da verdade. E nós, como cristãos do século XXI, precisamos redescobrir o amor, a paixão pela palavra de Deus. Precisamos redescobrir o quanto que a Bíblia é relevante para a minha vida, para as minhas decisões. O quanto que a palavra de Deus, ela traz a solução para o conflito, seja existencial, seja ético, seja moral, seja este qual for. A Bíblia, ela é suficiente. Então, quando olhamos e observamos, os cristãos do primeiro século, eles perseveraram. Eles agarraram, eles não abriram mão, eles não arredaram o pé, eles continuaram, eles permaneceram no ensino dos apóstolos. O que isso nos ensina? Que nós não podemos ser levados por ventos de doutrinas, por heresias, por modismos, por movimentos escusos que levam, que desvirtuam a igreja da sã doutrina. E nós temos algo tão lindo em nossa igreja, irmãos, para a glória de Deus. 15ª etapa da Escola da Família. Cursos maravilhosos, cursos de família, cursos de Bíblia, treinamento de líderes. A igreja está todo vapor. É tão gostoso vermos isso. É tão bom vermos que domingo de manhã nós temos o culto, um momento especial. Estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós temos o momento da Escola da Família, é tão bom. Os nossos adolescentes, nossos adultos, as nossas crianças estão estudando a Bíblia. Não podemos negociar isso, não podemos tornar isso como algo secundário, mas devemos perseverar no quê? Na doutrina. Devemos perseverar. A Escola da Família hoje tem quase 130 alunos. Como é bom isso. Vemos uma igreja comprometida, uma igreja que deseja. E quando coloquei acerca daquilo que os primeiros discípulos ouviram, o que nós temos ali, em Atos 2, é o embrião do Evangelho das Cartas. Bacana, né? É o embrião, é o começo. Certamente Lucas não, mas Mateus, Marcos, João, algumas décadas depois, parariam para escrever os Evangelhos. Mas aqueles discípulos ouviram aquela história antes mesmo dos Evangelhos serem escritos. Por isso que Lucas vai falar, e vocês já ouviram isso, já existem várias narrativas do Evangelho, e eu me dediquei com um procedimento histórico, confiável, a averiguar aquilo que é fato e registrar. Lucas, quando escreve o seu Evangelho, e quando escreve o livro de Atos, ele tem esse cuidado. Entendem isso? Como isso é importante? Agora, não somente perseveravam na doutrina, mas também existe um fator aqui fundamental para a qual a igreja deve perseverar. Está no versículo 42 até o versículo 47. Vamos ver. 42, segunda parte dele. E eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O que nós temos aqui? Uma igreja que persevera na palavra de Deus, irremediavelmente. Será uma igreja que há também de perseverar na comunhão. Meus queridos irmãos e irmãs, uma igreja que é modelo, uma igreja que é cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela persevera na doutrina e persevera na comunhão. É tão importante reconhecermos isso. Agora, quando nós falamos de comunhão, nós temos naturalmente a tendência de pensar na comunhão horizontal. Não é isso? Quando falamos de comunhão, nós temos a tendência de logo imaginar relacionamento com pessoas. Mas o primeiro fator de comunhão aqui, qual que é? Não são com pessoas, é primeiramente com Deus. A comunhão da igreja, ela precisa ser primeiramente com o seu Deus. E temos isso muito bem colocado no versículo 42, a segunda parte dele, e versículo 43. Olhemos aí, por favor, olha na sua Bíblia. 42. E na comunhão, no partir do pão, o que temos aqui? No partir do pão. Não há uma certeza quanto o que exatamente significa esse partir do pão, mas há duas grandes possibilidades. A primeira é esta, que diz respeito a realmente ao costume, como eles estavam compartilhando o Evangelho, de irem uns na casa uns dos outros. Enquanto iam na casa uns dos outros, eles comiam a refeição, eles celebravam ali, eles compartilhavam, até mesmo um ato de adorar, de celebrar a fé. Mas há uma grande possibilidade que não seja somente esse fato de comer na casa do outro e compartilhar a fé, mas algo muito mais especial, que é uma grande possibilidade que seja a prática da ceia do Senhor. Porque nos lembremos que Jesus, na Páscoa, ele realiza a última ceia dos discípulos. E ele ordena que, em memória dele, ele sempre realizasse a ceia do Senhor. Então, uma grande possibilidade é que essa comunhão com Deus ela manifesta nesse ato de exaltação, nesse ato de celebrar a fé. Mas é o seguinte, vamos nos lembrar agora, em memória de Jesus. Em memória do Senhor Jesus, comamos e bebamos. E certamente ali podendo, imagine, irmãos, esse cenário acontecendo. E o mesmo que acontece conosco, como é gostoso participarmos juntos da ceia do Senhor. Essa comunhão com Deus em participar da ceia, que é uma comunhão que tanto expressa o nosso relacionamento com Deus, mas há também aqui um outro fator. Olha aí no versículo 42. E nas orações. Nós não podemos ter dúvida que jamais haverá intimidade com Deus. Jamais haverá relacionamento íntimo com Deus se desprezarmos a oração. A igreja do livro de Atos é uma igreja fervorosa na oração. É uma igreja que se coloca na presença do seu Criador para adorá-lo, para exaltá-lo, para agradecer, para pedir, para interceder. É uma igreja que vibra em oração. E aqui nós temos um ponto que estamos pisando na bola, estamos falhando como igreja. Nós damos pouca importância à oração. Precisamos orar mais, irmãos. Todos os domingos de manhã, 8 horas, o nosso culto de oração. Nós temos tido a perseverança nessa prática, mas somente 4 pessoas vêm orar, 3 pessoas, 5 pessoas. Não podemos continuar assim. Precisamos ser um povo que valorize a oração conjunta, coletiva. Precisamos unirmos em oração, clamarmos ao Senhor.
intercedermos uns pelos outros, intercedermos pela cidade de Pompeia, um momento em que vivemos decisões fundamentais para os próximos 4 anos. Precisamos orar a Deus, precisamos orar pelos perdidos, precisamos orar por nossas famílias, precisamos orar por nossos filhos, por nossos pais. Nós precisamos ser uma igreja que priorize a prática da oração. A igreja era uma igreja que orava. E como é que é a sua oração na sua casa? Quantas vezes nós reduzimos a oração àquela oração que eu ensinei aos irmãos e já virou prática de todos, né? Principalmente das crianças, né? A oração do alimento. Como é que é a oração do alimento? Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Se pudesse suprimir, né, tu? Em nome de Jesus, amém, era melhor, né? Senhor, obrigado pelo alimento. Quantas vezes o nosso relacionamento com Deus se reduz a dizer a Ele: Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Ou então, Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Ou então, Senhor, obrigado pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus pais, pelos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Que intimidade você vai ter com Deus orando assim? Nenhuma intimidade. Oração é abrir o nosso coração a Deus, é apresentar o clamor, a sede de nossa alma, é apresentar as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos sonhos, expectativas, submetê-los a Deus. Lembremos-nos da oração do Pai Nosso que Jesus faz. Jesus começa a oração do Pai Nosso adorando a Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo que Deus é Pai. Ele começa a ensinar aos discípulos uma nova dimensão, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Não como um Deus distante, frio, indiferente, mas como um Deus que é Pai. Um Deus que conhece a dor, a aflição de um filho. Um Deus que conhece os sonhos de um filho. Um Deus que cuida de uma paternidade saudável, amorosa, firme. E muitas vezes queremos ter intimidade com Deus só fazendo a oração da refeição, a oração da noite, aquela oração pequena, fria, aquela reza. Rezamos. Criticamos tanto os católicos que rezam e fazemos iguais e pior. Porque conhecemos a verdade, não praticamos, por isso fazemos pior. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que ter muita atenção a isso. Orar é abrir o nosso coração, é buscar a presença de Deus, é estar certo da presença de Deus, é realmente crer nas promessas do Senhor, é colocar diante dele as nossas angústias. Essa igreja agir dessa forma. Mas não somente isso. A igreja no livro de Atos é uma igreja que ela experimentava o lindo de Deus. Olha o versículo 43. E aqui, irmãos, algo muito sério. Em cada alma havia o quê? Havia o quê? Havia o quê? O que é que nos falta? Nos falta temor a Deus. Nós agimos com Deus como se Deus fosse um banana, como se Deus fosse um qualquer. Agimos com Deus como se Deus não tem nada a ver com a minha vida, não tem que se meter. Como que Deus fosse uma criatura, não um criador. Como se Deus estivesse necessitado de nós e não nós dele. Uma igreja que ora, uma igreja que é fiel à palavra de Deus, ela vai temer a Deus. Ela vai temer a Deus porque a sua fé é fundamentada nas Escrituras, na revelação, e esta igreja reconhecerá um Deus que é santo. Um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que, quando Isaías está diante dele, Isaías treme. Isaías, ele fica profundamente temeroso, porque ele sabe que Deus é santo. Ele era um pecador impuro, ele era miserável, ele era uma pessoa que realmente não tinha condições de estar na presença de Deus. Mas por que nós não temos temor a Deus? Porque nós não lemos a Bíblia, nós não obedecemos a Bíblia, nós não temos intimidade com Deus, por isso nos falta temor a Deus. Precisamos nos arrepender, meus irmãos. Quando nós não tememos a Deus, isso mostra o quanto nós estamos distantes de Deus. A palavra de Deus fala que Deus é juiz e julgará retamente todos os homens. A palavra de Deus diz: ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Hebreus 9:27. Vindo depois disso o juízo.
E nós não damos a mínima para isso. Vivemos a vida como bem queremos, como bem entendemos, ao nosso bel prazer, segundo nossos próprios interesses. Precisamos orar e pensarmos com isso, porque nos falta temor a Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Nós fingimos que conhecemos a Deus. Porque uma igreja que conhece o seu Deus, ela se rende, se prostra e se humilha. Uma igreja que conhece a Deus, ela prioriza Deus, o seu reino. Nós precisamos parar e pensar sobre tudo isso. Não somente pensar, mas mudar nossos sentimentos, mudar nossas ações, mudar nossa maneira de viver. Então a comunhão, eles perseveravam na comunhão, e perseverar na comunhão significa perseverar no relacionamento com Deus, segundo isso que está sendo posto. Não podemos negligenciar, não podemos fazer pouco caso. Um dia eu, Rodrigo, morrerei. Hebreus 4:13, salvo engano, fala que nada está oculto aos olhos de Deus. E em todas as coisas que nós fizermos, nós haveremos de prestar contas a Deus. Absolutamente nada. E nós vivemos indiferentes, insensíveis, alheios a tudo isso. É por isso que nos falta temor a Deus, porque não conhecemos a Deus. Não conhecemos porque desprezamos a sua palavra. Mas pastor, eu conheço a Bíblia. Não adianta conhecer só de ouvir. É preciso praticar. É preciso ter sentimentos, ter pensamentos, ter valores, princípios transformados por aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos orar, meus irmãos, que a igreja deve perseverar nisso, na comunhão com Deus. Não somente na comunhão com Deus, mas veja algo lindo que acontece depois nessa igreja de Atos, capítulo 44 e 45. O que nós temos aqui de comunhão? Versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. É uma igreja que perseverava na comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus, era uma igreja que vivia de uma maneira clara e irrefutável a comunhão com as pessoas. Nós nunca amaremos as pessoas se nós não amarmos primeiramente a Deus. Nós somente seremos capazes de amar as pessoas quando o amor de Deus estiver em nós. E muitas pessoas manifestam atos de bondade com o próximo, não movidos pelo amor, mas movidos por interesses outros, envolvidos por outros objetivos. Certa vez, estava no mercado, lá em Marília, comprando carne, e um senhor muito educado, eu até confesso que estranhei, e ele pedindo as carnes ao açougueiro. Eu admirei aquela postura dele, muito educado. Aí ele virou para mim, quando o açougueiro virou: eu tenho que tratar ele bem, porque eu quero carne boa. Olhei para a cara do cabra, não falei nada. Quantas vezes nós agimos assim: eu quero tratar você bem porque eu quero algo, eu quero algo em troca. Não é um verdadeiro amor, não é um amor que vem de Deus, não é algo singelo, não é algo verdadeiro. Então você nunca amará as pessoas se você não amar a Deus. Você nunca respeitará os seus pais se você não respeita a Deus. Você nunca será fiel ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu marido, se você não é fiel a Deus. Tudo principia em nosso relacionamento com Deus. Nós nunca, queridos, agiremos corretamente uns com os outros se estamos em falha com Deus. Como algo sincero, verdadeiro, de um coração transformado. E aqui então, quando olhamos para isso, nós verificamos que na comunhão, essa comunhão que não somente é vertical, essa comunhão com Deus, mas essa comunhão que é horizontal, nós temos aqui a comunhão com os irmãos. E a comunhão com os irmãos era algo sincero e verdadeiro, e a evidência dessa comunhão. Nós temos alguns fatores preponderantes para que a igreja de Atos agisse como agiu,
apega, mas era desapegada. Desapego aos bens materiais. O amor a Deus os constrangia. Olhar para o necessitado, movia os corações deles para que algo fosse feito, e algo fosse feito de uma maneira verdadeira, de uma maneira sincera. Havia naquela igreja uma forte expectativa da volta de Cristo Jesus. Eles aguardavam a vinda de Jesus para aquela geração. O anseio deles era que Jesus viesse. Porque os apóstolos disseram tudo o que havia acontecido. Lembram disso? Vocês se lembram? O que eles perseveravam na doutrina? E na doutrina os apóstolos ensinaram: Jesus ressuscitou, Jesus voltará. E nós cremos que Jesus não vai demorar para voltar não, viu? Não é Pedro? Pedro é assim, ó, Jesus volta logo. Estava errado Pedro? Não. Tanto é que depois lá na sua carta, Pedro, ele resolve essa questão teológica, de interpretação escatológica, vai falar: olha, para Deus um dia é como 1000 anos como é um dia. E é um fato. E aqui então nós temos uma igreja que tem sede da palavra, tem sede de Deus, tem amor pelo próximo. É uma igreja que ama o Senhor, e é uma igreja que anseia que Jesus volte. Queridos, aí nós temos um problema do materialismo de nosso tempo, dessa sociedade tão consumista que vivemos. Por que as pessoas não querem saber da volta de Jesus? É tão bom esse mundo, né? Olha, se eu tenho dinheiro no banco, se eu tenho um bom trabalho, eu posso gastar um pouquinho, olha o prazer, poder ir para um cinema, para uma praia, poder desfrutar, fazer uma viagem internacional, poder adquirir bens. Olha que coisa boa, isso é coisa ruim? Jesus, quanto mais o Senhor demorar para voltar, é o quê? É melhor, né? Vem logo não, Jesus. Aí principalmente os jovens que estão solteiros, né? Pastor, não quero voltar não, eu quero casar, né? Volta não, calma aí. Deus, agora não está certinho, Deus, não está certinho, espera eu casar. Ou então, depois que casou, você quer tanto meus filhos, né? Deus, não volta agora não, espera Deus ter meus filhos. Aí depois vem o quê? Vem casar os filhos. Não, calma. É por isso a coisa que o Paulo estava hoje, né? Não quer nem casar os filhos, quer logo ver os netos. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Tem que primeiro casar. Não, eu quero casar meus filhos. Quero curtir meus netos. E assim, o desinteresse pelo reino de Deus, o desinteresse pelo Evangelho de Deus, o desinteresse pela volta de Jesus é algo gritante. Era uma igreja que socorria os pobres. Uma igreja que era sensível à necessidade alheia. Era uma igreja que realmente ela trabalhava, meus irmãos, em favor de todos. Aqui nós temos algo muito interessante, é que ninguém fazia isso obrigado. A ninguém isto era imposto. Eles faziam de coração. O comunismo propõe algo que parece ser isso, não, algo que é compartilhado por todos, com igualdade, mas há uma imposição. Nós vimos o fracasso do comunismo na Rússia, todos os países que adotaram o sistema por imposição. Aqui não há nada imposto, aqui há algo natural, que vem de um coração que ama. E aqui, meus amados irmãos, nós olhamos então e reconhecemos que o que você precisa perseverar na tua vida? O que eu, Rodrigo, preciso, o que nós precisamos é justamente perseverar na doutrina, perseverar no Evangelho, perseverar na palavra. Nós precisamos ser um povo que ama a palavra de Deus, que tenha sede do Evangelho de Deus, um povo que estuda a Bíblia, um povo que valoriza as histórias da Bíblia, e não tratemos isso como uma coisa do passado, um museu, algo antigo, algo que é fora da nossa realidade. Não, é profundamente o contrário. A Bíblia é o livro mais relevante da face da terra, porque ela é a palavra do Deus Criador. É a palavra de Deus. Deus usou mais de 40 homens, cerca de 40 homens, para escrevê-la, cada qual no seu contexto histórico, cultural. Deus usou pessoas, mas é toda ela inspirada por Deus. E essa igreja, então, ela persevera na comunhão, e ela persevera também em algo mais. Olha aí, por favor, na comunhão. Versículo 46 a 47a. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O que é lindo aqui de se ver, de perceber, meus amados, que era uma igreja que o relacionamento entre irmãos não era algo truncado, mas era algo verdadeiro, singelo. Eles estavam continuamente reunidos, eles estavam perseverando juntos, eles estavam ocupados. Lembra daquilo que eu falei no começo do perseverar? E esse primeiro perseverar aqui é estar ocupado. Eles se ocupavam com a obra de Deus, eles se ocupavam com as tarefas ministeriais, eles trabalhavam uns pelos outros, eles colaboravam, eles estavam juntos. Aí no tempo de hoje nós vamos olhar e precisamos que todos estejam juntos trabalhando. Ah, pastor, não posso. Ah, fulano, líder de ministério, não posso. Por quê? Porque eu já estou ocupado com tantas as coisas, eu já estou com a minha agenda tão lotada, eu já tenho minhas prioridades pessoais, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para o reino de Deus, eu não tenho tempo para servir no ministério. Por quê? Eu já estou ocupado, a minha agenda já está lotada. E aí nós padecemos por isso, sofremos por isso, porque quantos ministérios há na igreja, quanto trabalho a ser realizado, e ainda não está sendo realizado, porque há muitos ocupados e poucos disponíveis. Precisamos refazer nossas agendas, precisamos priorizar o que verdadeiramente é importante. Nós nunca conseguiremos fazer tudo o que queremos e tudo o que precisamos. Precisamos fazer aquilo que é mais importante. E essa igreja, a igreja em Jerusalém, ela se ocupava, ela perseverava, ela era uma igreja dedicada na obra do Senhor, em fazer discípulos de Jesus. Ela era uma igreja que testemunhava da fé. Ela era uma igreja onde uns ajudavam o outro, e tinham tudo em comum. Todos eram servos. Nós somos servos uns dos outros. Nós precisamos olhar e reconhecer, meus amados irmãos, que era uma igreja dinâmica, viva, ativa. E é importante reconhecer isso. Agora, quando consideramos todos esses fatos colocados, a igreja que persevera, portanto, na doutrina, a igreja que persevera na comunhão com Deus, na comunhão com as pessoas, no serviço ministerial, a igreja que trabalha, a igreja que é empenhada, a igreja que é dedicada, a igreja onde os membros são ocupados com o serviço que prestamos uns aos outros e prestamos a Deus, ela é uma igreja, irmãos, que inevitavelmente experimentará algo lindo de Deus, algo extraordinário de Deus. E às vezes fica, mas Senhor, por que a nossa igreja não vive isso? Nós já oramos por isso, já pedimos a isso, e por que nós não vivemos isso? Isso o que, pastor? O que eu estou falando? Olha o versículo 47. O final dele. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Oh, glória! Que fantástico! Uma igreja que persevera na doutrina, uma igreja que é fiel à exposição bíblica, que ensina a palavra de Deus, como a palavra de Deus é, não mercadeja a palavra de Deus, não usa a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Uma igreja que ensina o evangelho, uma juventude, atenção jovens, a juventude, os adultos, os casais, uma igreja em que todos unidos buscam a palavra de Deus. Essa igreja que busca a comunhão entre a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros, a comunhão e serviço. Essa igreja que trabalha, essa igreja que é dedicada, ela vai experimentar o quê? O crescimento. O crescimento, irmãos, é resultado, é consequência. O crescimento não é o nosso fim último, não é o nosso maior objetivo. Não, o nosso maior objetivo como igreja é sermos uma igreja para a glória de Deus, uma igreja que persevera na doutrina, que persevera na comunhão. E quem é que dá o crescimento? Quem é que acrescenta os que hão de ser salvos? Quem é que permite a igreja ter a alegria de ver pessoas reconhecendo seus pecados, confessando a Deus, pedindo perdão, reconhecendo que eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso abandonar uma vida de pecados, eu preciso começar uma nova caminhada, eu preciso ser uma nova pessoa? Quem é que faz isso? Quem? Meus amados irmãos, não tenham dúvida, é o Espírito Santo de Deus. É o
Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo de Deus que convence da justiça de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence do juízo de Deus. Não são por estratagemas humanas. Não é pela imposição, não é pela força, não é pela violência, mas pelo mover do Espírito de Deus. E aqui então nós temos uma igreja linda, que realmente vive essa experiência. Então, o crescimento jamais deve comprometer a doutrina e a comunhão. E aqui é algo muito interessante, porque enquanto que a igreja persevera na doutrina e na comunhão, como já colocado, ela precisa, enquanto cresce, permanecer nessa perseverança. Porque o crescimento, ele é fruto, ele é resultado. Os que hão de ser salvos são incluídos na perseverança, na doutrina e na comunhão. As pessoas que vão chegando-se à igreja, vai ver, nossa, que igreja fantástica é essa? Olha aqui, eu vejo fidelidade à palavra de Deus. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu nunca tinha aprendido a Bíblia dessa maneira. Realmente, existe esse comprometimento. Existe essa fidelidade à Bíblia. Não somente isso, mas aqui eu vejo pessoas pedindo perdão dos seus pecados. Eu vejo pessoas amando a Deus, buscando que Deus realmente viver uma vida que agrade a Deus. Eu vejo pessoas aqui realmente sendo irmãs umas das outras. E isso, irmãos, isso encanta. Isso encanta. Poxa, fazer parte de uma igreja onde há fidelidade às Escrituras e onde há amor a Deus e amor entre os irmãos, isso é maravilhoso. Por que Deus acrescenta? Convertidos. Notem que não há inchamento em Jerusalém. Não há adesão ao Evangelho, há conversão ao Evangelho. Pecadores abandonando seus pecados, arrependendo-se, pedindo perdão a Deus e falando, Senhor Deus, eu quero viver para a Tua glória. Então nós precisamos aqui reconhecer esse fato. E as pessoas que são acrescentadas, agora irmãos, imagina a delícia de vivermos isso como igreja. Vamos pensar na primeira igreja batista em Pompeia. Qual é o nosso sonho? O que pedimos a Deus? Qual é o sonho da igreja? Que pessoas se convertam a Jesus. E isso será consequência de nossa fidelidade à palavra de Deus e de nossa comunhão com Deus e com as pessoas. Agora, o problema, meus irmãos, é que infelizmente muitas igrejas escolhem crescer ao modo de se crescer. Muitas igrejas escolhem crescer, custe o que custar. Negligenciam a palavra, inventam coisas que não há no Evangelho, pescam em aquário, fazem inúmeras criações, eventos, porque quer atrair pessoas a eventos, a personalidades humanas, e não quer atrair pessoas a Cristo Jesus. Uma igreja que é fiel à palavra de Deus, uma igreja que vive em comunhão, é Deus quem dá o crescimento, e é esse crescimento, irmãos, que como pastor da igreja estou buscando. É esse crescimento que como pastor da igreja estou conduzindo os irmãos. É esse crescimento que nós precisamos. É esse crescimento que a diretoria da igreja está comprometida. A diretoria da glória a Deus. É esse crescimento que os diáconos estão buscando. Diáconos, dê glória a Deus. É esse crescimento que a liderança de ministérios, professores da escola da família estão buscando. Digam glória a Deus. Glória a Deus. É esse crescimento que nós, membros da igreja, estamos buscando. Todos os membros digam glória a Deus. Glória a Deus. É esse crescimento que nós estamos buscando. Todos que estão aqui nessa noite, glória a Deus. Glória a Deus. É esse crescimento, meus irmãos, não é crescimento maquiado, não é crescimento Hollywood, não é crescimento para impressionar pessoas, mas é crescimento que provém de uma igreja que ama os perdidos, que ama Deus, que chora pelos perdidos, onde há conversão e não adesão. O crescimento saudável da igreja jamais negligenciará a doutrina e a comunhão. Entendam isso. O crescimento saudável da igreja jamais negligenciará a doutrina e a comunhão. Precisamos compreender isso e viver isso. O crescimento saudável da igreja acontece como resultado da ação de Deus e não dos homens. Isso é lindo, né, irmãos? Não é coisa melhor. Sabe por quê? Quando uma pessoa diz que crê em Jesus, vem à frente. Quando a pessoa diz que crê em Jesus e se batiza, mas não se converteu, ela não vai ficar. Pode ter certeza. Ela só tomou um banho. Era melhor do que tomar um banho em casa, né? Passar bonito, perfumezinho, cheirozinho.
Mas assim, para pensar, quantas pessoas têm tomado banho? Mas a conversão genuína a Jesus resulta em batismo de pessoas verdadeiramente convertidas a Jesus. Não tem coisa mais linda de que ver uma pessoa, não importa a idade, tenha 10 anos, tenha 9 anos, tenha 12 anos, tenha 60 anos, tenha 80 anos, não importa a idade. E a pessoa fala assim: eu realmente reconheço quem é Deus. Eu reconheço que Deus é santo, justo e juiz. Eu reconheço que sou pecador, miserável, e o que eu mereço é condenação eterna. Eu jamais poderei ser salvo pelos meus próprios méritos, mas eu ouvi o Evangelho da graça de Deus. Jesus já pagou o preço dos meus pecados. Jesus já levou minha dívida, já pagou minha dívida. E qualquer pecado que eu tenha cometido, Deus já me perdoou em Cristo Jesus. E quando eu creio no Senhor Jesus, eu morro para uma vida de pecados. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu morri para uma vida de iniquidades. E hoje, eu creio em Jesus, eu sou salvo, eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. E agora a minha vida é para a glória do meu Deus. Meus irmãos, nós não vamos ter problemas de ter que ficar indo atrás de pessoas quando há verdadeira conversão. Agora, quando a pessoa vem e foi convencida por homens, quando a pessoa vem e faz para agradar pai, mãe, para agradar esposa, para agradar marido, para agradar filhos, primeira tempestade ela está fora da igreja. Quando a pessoa é verdadeiramente convertida, vem pancada, vem lutas dolorosas, vem problemas complexos. Ela chora, ela sofre, ela precisa ser ajudada, ela precisa ser acompanhada, mas ela persevera. A perseverança dos santos. Nós cremos nisso. A palavra de Deus diz nisso. Agora o problema é que muitas das vezes a igreja já batizou pessoas que não eram convertidas a Jesus. Tem pessoa que fala: eu já fui batizado. Não, meu queridão, batizado não, você não vai. Porque batismo não salva, é obediência, mas é fruto de um coração convertido. E aqui então nós temos que entender isso, que Deus dá o crescimento à igreja, então, que persevera na doutrina e na comunhão. Deus dá esse crescimento, vamos todos falar, Deus dá crescimento à igreja que persevera na doutrina e na comunhão. Uma igreja saudável sempre crescerá. Eu creio piamente nisso. Eu não acredito numa igreja saudável que permaneça 1, 2, 3, 4, 5 anos sem realizar batismos. Uma igreja saudável, ela batiza no mínimo 4 vezes por ano. Eu creio nisso. Porque a gente não precisa fazer com que o novo convertido seja doutor em Bíblia para ser batizado. Ele precisa ter convicções profundas de sua fé em Jesus. O aprendizado é contínuo, é ato contínuo por toda a vida. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que perseverar na doutrina e na comunhão, porque o crescimento é Deus que dá. Olha para a igreja em Atos, em Atos em Jerusalém, capítulo 1, 15. Eram quantas pessoas? Não precisa abrir, não, só olha aqui no data show, por favor, na projeção. Quantas pessoas? E exatamente o que nós pregamos aqui nessa noite, a primeira conversão. Quantas pessoas são acrescentadas? Atos 4:4, quantas pessoas são acrescentadas? Agora notem bem uma coisa: pessoas convertidas e não convencidas. Pessoas convertidas, não pessoas que aderiram ao Evangelho. Infelizmente a igreja brasileira hoje é um lixo. Quantas pessoas que aderiram, que são convencidas e não convertidas? Atos 5:14, quantas pessoas? Uma multidão agregada. Atos 6:7, o número de discípulos é multiplicado. E aqui é uma coisa fantástica, sabe por quê? É isso que eu tenho um sonho na minha vida de poder ver. Não sei se eu vou ver na minha juventude ou na minha velhice. Eu nem sei se eu vou ver. Pode ser Jesus volte e ele me leva. Mas o fato é que é lindo de se ver. A igreja crescer por adição é bonito, né? Adicionar.
Adição, adição, adição. Adição. Mas aqui começa em Atos 6,7 algo lindo. O que é? Multiplicação. É o crescimento exponencial. O crescimento é algo extraordinário. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ver que Deus que dá o crescimento. Atos 9,31, a igreja se expande por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Quem é que deu o crescimento? Deus. Foi ao modo de se aquecer? Não. Foi ao modo de Deus. A igreja perseverava na doutrina e na comunhão. E Deus dava o crescimento. Então, a igreja que persevera na doutrina e na comunhão, vamos ver todos comigo, por favor? A igreja que persevera na doutrina e na comunhão se alegrará diariamente com a conversão de pecadores perdidos. Então, nós precisamos sempre, irmãos, perseverar na doutrina, na comunhão e o crescimento será resultado. E perseverarmos na doutrina e na comunhão enquanto crescemos. Se estamos crescendo, não podemos parar. Aí que precisamos, com mais tenacidade, com mais força, com mais determinação, prosseguirmos nesse caminho. É isso que a igreja deve perseverar. Esta é a beleza da igreja em Atos 2. A igreja de Jerusalém. Então, eu quero, em nome do Senhor Jesus, convidá-lo a colocar-se diante de Deus. Quero convidar a equipe de louvor. Um momento de consagração de vidas. Eu quero que você, aí no seu lugar, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas quem no seu lugar, você possa considerar a sua vida diante de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com a igreja de Deus? Como está a sua comunhão com os irmãos? Como está a dedicação do seu tempo? Você sabe aonde você precisa se arrepender. Você sabe